essa noite, quando ali o Senhor Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, mais de 5.000 pessoas. Milagre bem conhecido de todos nós, pregado muitas vezes. Uma provisão abundante e milagrosa de Jesus num ambiente praticamente desértico, que fez as pessoas naquele momento lembrarem de Moisés e do que está registrado ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18, que diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, como eu. E a ele ouvireis. E o versículo 18: porém minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E era inevitável, meus irmãos, para o povo daquela época, para aquela multidão, olhar para aquilo que Jesus tinha feito e não reconhecer ou não entender que Jesus era aquele que seria enviado, aquele que fora prometido. E aferir que, da mesma forma como Moisés, a seu tempo, conduziu o povo para fora da escravidão do Egito, certamente esse profeta vindouro levaria o povo ou ajudaria o povo a fugir da servidão de Roma. Mas a natureza única da realeza de Jesus Cristo torna-se uma questão fundamental quando a gente fala da narrativa da salvação. E vai de contra os corações e os anseios daquele povo. Afinal de contas, Jesus não é um mero profeta, nem um soldado empunhando uma espada. Ele é o próprio Deus encarnado. Jesus é o maná que foi simbolizado no deserto. Ele é o pão da vida, o único capaz de saciar a alma do homem. Ele é a resposta para todos os anseios daquele povo, mas não da forma que eles esperavam. Não da forma que eles imaginavam. E é sobre ele, sobre o pão da vida, que nós trataremos aqui nesta noite. Leamos o texto bíblico em João capítulo 6, versículos... Nós vamos ler, meus irmãos, do 25 ao 40. Eu sei que está projetado ali do 32, mas a gente vai ler um pouquinho antes. Desculpe, do 22. Leamos. No dia seguinte, a multidão que ficava no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas... Desculpa, eu que me confundi. É do 32 mesmo. Perdoem. Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas foi o meu Pai. É quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bendita palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa aplicá-la às nossas mentes e aos nossos corações, que nós possamos sair daqui alimentados por ela, Senhor, desse rico alimento que vem de Ti, e possamos usar a reflexão dessa noite como algo prático para as nossas vidas, quando sairmos por essas portas. É isso que nós te pedimos, Senhor, certos da Tua bondade e do Teu amor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu falei, esse texto separado para essa noite, ele começa de um diálogo. No versículo 25, eles perguntam a Jesus quando ele havia chegado ali. Mas o Senhor conhecia o intento dos seus corações. O Senhor sabia o que tinha no coração daqueles homens. E poupando o tempo, Jesus já os acusa diretamente.
Em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes satisfeitos. E Jesus os adverte: não coloquem a sua energia buscando comida que se estraga e se perece, mas creiam em mim. Jesus repreende a visão puramente materialista daquela multidão em relação ao reino e sua busca por um operador de milagres, aquele que traria simplesmente uma provisão material, que encheria os seus estômagos com pão. E esse comportamento, meus irmãos, infelizmente, ele é recorrente também nos nossos dias. Não busquemos, meus irmãos, a Cristo apenas para satisfazer os nossos estômagos. Eu tive o prazer de ministrar sábado, primeiro sábado desse mês, a nossa juventude, e aqui nós tratamos sobre a mentalidade de consumo do mundo que invade as nossas igrejas, que invade os nossos arraiais. Certamente o preço pago por Jesus na cruz do Calvário não foi para comprar bens para a gente, ou nos dar uma vida de luxo, mas para nos dar uma viva esperança de um futuro, para nos reconciliar com o Pai e nos libertar dos nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Foi para isso que Cristo entregou a sua vida naquela cruz. Não para que tenhamos bens, não para que tenhamos posses, não para que fomos agraciados com um alimento que é perecível. Ele não morreu para encher nossas mãos, mas para transformar os nossos corações. Não derramou seu sangue para que nós tivéssemos conforto terreno, mas para que fôssemos feitos criaturas, segundo a sua vontade, restaurados à imagem de Deus, como deveríamos ser. A cruz não é um símbolo de prosperidade, é o marco da graça de Deus nas nossas vidas, que nos chama ao arrependimento, porque a mensagem da cruz, primeiramente, é uma mensagem de arrependimento. Ao amor sacrificial e a uma vida segundo a palavra de Deus. Para os judeus, questionando Jesus, a repreensão feita era um eco daquilo que Moisés já tinha dito ao seu povo a seu tempo, que havia desafiado a geração peregrina de Israel no deserto. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, nós lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E no deserto, o povo da aliança de Deus precisou escolher entre alimentar o estômago ou nutrir a sua alma. Hoje, eu convido vocês a fazerem o mesmo. O que nos trouxe, meus irmãos, aqui esta noite? O que tem feito você se aproximar do seu Deus? É um desejo materialista ou de fato é a sede da tua alma buscando o teu Deus? Porque a provisão de Deus, uma bênção, ela pode ser encontrada, ela pode encontrar a tua vida, tuas necessidades imediatas. Mas somente Cristo Jesus, o pão da vida, é capaz de saciar a nossa alma e o nosso coração. E Ele nos promete: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Deus providenciou o maná, o pão que caía do céu durante a noite para aquele povo que peregrinava no deserto, para sustentar os israelitas. Mas o objetivo principal daquilo ali era ensinar-lhes como valorizar a palavra de Deus acima de qualquer satisfação física. Ele queria ensiná-los que a verdadeira vida não depende só do alimento material, mas da obediência à palavra de Deus. O maná era uma ilustração concreta
Assim como o corpo morre sem pão, a alma morre sem a palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos desse alimento diariamente, da palavra de Deus nas nossas vidas. Por outro lado, ele nos ensina que o ser humano ele precisa, de fato, de muito mais do que comida no seu estômago. Há uma fome que o pão feito de farinha é incapaz de saciar. A gente conversava ainda sobre isso hoje pela manhã, como pessoas que muitas vezes estão em situação de rua, que elas não precisam de cesta básica, elas não precisam de alimento, elas precisam da palavra do Senhor, porque é disso que elas estão carentes, é disso que elas precisam. O alimento é secundário. Há uma fome, meus irmãos, que esse pão de farinha não sacia, assim como uma sede que uma mera água não pode matar. O apóstolo Paulo também nos lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nosso Senhor nos desafia: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, inclusive o alimento que nós precisamos, elas nos serão acrescentadas. Mas a ordem é essa: buscar primeiro o reino de Deus. E veja, Cristo não apenas sustenta, Ele excede as nossas necessidades. A gente vê isso com o povo, eles se alimentaram a ponto de se fartar, e sobraram 12 cestos ainda que foram recolhidos. O nosso Deus é um Deus que Ele supre, mas é um Deus que excede as nossas necessidades. Mas sabe, meus irmãos, há os que compreendem e aqueles que de fato não querem compreender. E aí quem é professor vai entender. Existe uma fase do aluno ou daquele que está aprendendo que é uma fase da ignorância. Ignorância porque ele não conhece o determinado assunto. Mas há uma fase que é uma cegueira deliberada. Ele não quer saber da verdade. Não interessa se você mostrar diante dele fatos reais, se você comprovar aquela verdade, ele vai continuar acreditando naquilo que ele quer acreditar, porque é a vontade dele que ele quer que prevaleça, e não a vontade de Deus. Porque para essas pessoas a vontade, a verdade, ela não interessa. Eles querem a sua vontade. E a maioria dos seguidores reunidos ali naquele lugar, em torno de Jesus, eles queriam um rei que simplesmente lhes fornecesse segurança política e abundância física. Era isso que eles queriam. Eles queriam um alimento. Queriam alguém que todo dia pudesse prover a eles esse maná, assim como foi no deserto. Eles queriam um Messias que os livrasse de Roma, não um Salvador que os resgatasse do inferno, que era para onde eles estavam indo. Não era uma questão de ignorância, não mais. Era uma questão de escolha consciente. E assim como foi pregado hoje pela manhã, em João 3,19, nós lemos que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Às vezes, somos nós que buscamos de Deus a solução para os nossos problemas imediatos, sem reconhecermos que muitas vezes a causa desses próprios problemas é o pecado que habita em nós, que somos incapazes de nos colocar diante de Deus, nos arrependendo e pedindo que Ele mude e transforme a nossa realidade, porque nós queremos realizar o imediatismo das nossas vidas. Nós queremos que o Senhor supra as nossas necessidades sem qualquer responsabilidade diante dEle. Muitas vezes somos nós que nos comportamos assim. E é preciso olharmos, meus irmãos, para as nossas vidas. Como é que estamos vivendo diante do Senhor? Estamos de fato buscando a sua vontade e crendo nele e com fé, sabendo que ele acrescentará tudo aquilo que a gente precisa? Ou nós só vamos na direção de Deus buscando aquilo que de fato alegra o meu coração, afaga o meu coração ou realiza os meus desejos? Quando nós não nos alimentamos do pão da vida, nos apegamos tanto às necessidades materiais que vai faltar pão e sentido para as nossas vidas. Estou convencido de que essa corrida exagerada, meus irmãos, atrás de bens materiais e a busca desenfreada por satisfação dos nossos corações, das nossas necessidades físicas e desejos, muitas vezes é apenas um sintoma que aponta, de fato, para o nosso vazio existencial. O versículo 27, ele nos diz o seguinte: trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
Nós queremos, meus irmãos, um maná do deserto que resolve as nossas necessidades imediatas. Mas não estamos dispostos a trabalhar pelo pão da vida eterna, como a palavra de Deus nos estimula. Não estamos dispostos a mudar aquilo que precisa mudar em nós mesmos. Nos satisfazemos com essas migalhas desses pães que alimentam um dia e no outro já não serve para nós, esse maná perecível. E Hernandes Dias Lopes tem uma frase que é bem conhecida de todos nós. Ele diz que muitos buscam apenas as bênçãos de Deus, mas não buscam o Deus das bênçãos. Eles querem o alívio, mas não buscam o arrependimento. Porque o trabalhar pela vida eterna, meus irmãos, inevitavelmente vai nos levar para a cruz. É para lá que ela vai nos levar. Há uma fé obediente, a perseverança que nos conduz à salvação. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6, 49 e 51 nos diz: os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E no versículo 28, a segunda pergunta deles, feita a Jesus, eles dizem: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? João 6, 28. E aí no 29, Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Não há nada mais, meus irmãos, que possamos fazer que nos garanta a salvação das nossas almas. Somente a fé em Cristo Jesus. E isso muda toda a nossa vida. A salvação não é uma obra que nós possamos fazer diante de Deus, mas é uma obra que Deus faz na vida do ser humano. O ensino do Evangelho de João é que a salvação é inteiramente pela graça. É um dom gratuito de Deus, um favor imerecido. João 6,45, Jesus declara que aqueles que ouvem o Pai e aprendem com Ele, virão a Jesus. Isso destaca, meus irmãos, mais uma vez, a importância de recebermos o ensino e de buscar o conhecimento e a compreensão da palavra de Deus, através da leitura e da meditação diária. Romanos 10, 17 nos diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus. No versículo 30, a terceira pergunta dos judeus, ela é dupla. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? E eles então argumentam: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu para comer. Jesus responde então essa pergunta equivocada deles: olha, quem deu o maná para vocês não foi Moisés, foi o meu pai, foi Deus que deu o maná a vocês. Pois o verdadeiro pão do céu só lhes é concedido pelo Pai. O pão que Moisés deu era apenas um símbolo que apontava para o pão verdadeiro, que é Cristo Jesus. Aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O maná do céu era imperfeito, porque ele estragava com o tempo. E aqueles que comiam morriam também. Uma de suas funções era servir como um tipo, como um símbolo, como algo que aponta de fato para Cristo, para o verdadeiro pão do céu. Da mesma forma, meus irmãos, que a lei de Moisés também. Importante e verdadeira a seu tempo, não negamos isso, mas imperfeita para garantir a salvação do homem, porque a lei ela apontava para Deus e para a imperfeição do homem em cumprir a lei. Ela apontava para a necessidade de um Salvador, a necessidade de Cristo Jesus, aquele que viria cumprir com esse propósito. Capítulo 6, versículo 34, depois de interpelarem Jesus por 3 vezes, agora os judeus fazem um pedido desprovido de entendimento. Eles dizem: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus então declara com todas as letras, porque parece que até aqui eles não entenderam:
Eu sou o pão da vida. Com todas as letras, Jesus diz, e emenda com a promessa: quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. O pão natural não satisfaz nenhuma necessidade, a não ser que nós possamos pegá-lo, levá-lo à boca e nos alimentarmos dele, movidos pela fome. A mesma lei vale para o pão espiritual, meus irmãos. É tomado por aqueles que vêm a Cristo. É comido por aqueles que nele creem. E esse pão, ele satisfaz todas as necessidades do homem. Ele sustenta a vida espiritual, nos dando força, renovando as nossas energias, revigora o cansaço do homem. O pão da vida proporciona uma fonte de vida eterna. E quem tem fome e sede por ele também será farto. Mas com aqueles que permanecem, aqueles que se alimentam, aqueles que buscam esse pão para as suas vidas, de modo que nunca terão fome e nunca terão sede. Quando Jesus se apresenta como o pão da vida, ele está afirmando que é tudo aquilo que aqueles homens precisam, mas que também é tudo aquilo que Deus iria proporcionar para eles. Vida com sentido, eu sei quem eu sou, eu sei para que eu fui criado. Vida com propósito, eu sei qual é o meu destino, eu sei para que eu sirvo, eu sei qual é o meu papel nesse mundo. Vida com esperança, eu sei que eu não caminho para o nada, eu caminho para um alvo, eu caminho para a eternidade com o meu Senhor. O pão da vida nos dá, meus irmãos, sentido, propósito e esperança. E no versículo 36, o Senhor Jesus, ele retorna às palavras ver e crer do versículo 30. Ele vai dizer o seguinte: mas como já vos disse, vós me tendes visto e mesmo assim não credes. Porque eles disseram no versículo 30, que sinais o Senhor nos mostrará para que o vejamos e creiamos? E Jesus, ele mesmo era o sinal. Jesus era o sinal para aqueles homens que eles não conseguiram interpretar, e nenhum outro sinal lhe seria dado que fosse mais convincente do que aquele sinal, do que o próprio Cristo se revelando para eles. Mas, meus irmãos, ali não era mais uma questão de ignorância, era uma questão de escolha. Eles sabiam que Jesus era o pão da vida e decidiram por não se alimentar do pão da vida, por não segui-lo. E, meus amados irmãos, o maior milagre que Jesus quer realizar não é saciar a nossa fome de pão, mas a nossa fome de vida. Essa fome, apenas a fé do Filho de Deus pode saciar. Esta é a maior obra que Deus pode realizar na vida de qualquer um de nós, conduzir-nos à fé em Jesus Cristo e ao reconhecimento de que Ele é o pão da vida. E eu não sei como é que está, meus irmãos, sua situação nesse momento. Como está a sua relação com Deus? Qual é a forma que você vem buscando ao Senhor? Qual o motivo que vem te trazido aqui nos domingos? Qual o motivo que vem te levado a se colocar diante do Senhor em oração na sua casa, nos seus dias? Se você anda buscando a Deus para apenas satisfazer os seus desejos imediatos, ou se você de fato busca a Deus por um alimento que esse mundo não pode te proporcionar, por um alimento que só Ele pode nos dar. Essa noite Ele quer te lembrar que Ele te ama. Ele quer trazer essa verdade novamente ao teu coração. E que não quer apenas resolver os teus problemas imediatos. Não é para isso que Ele te chamou. Ele quer alimentar o teu espírito de uma forma que somente Ele pode fazer. Somente Cristo é o pão que pode saciar a nossa fome, meus irmãos. Só Cristo pode te dar uma vida que nada nesse mundo é capaz de te dar. Só Ele pode te proporcionar uma vida eterna. E uma vida eterna que começa aqui. Uma vida com propósito, uma vida com alegria. Uma vida que não depende das circunstâncias desse mundo. Que, pelo contrário, vence todas elas na certeza de que Deus é maior do que qualquer problema que se possa se apresentar diante de nós. A palavra de Deus
O final desse texto, dessa noite, vai nos dizer: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum eu rejeitarei quem vem a mim. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus falou a seu tempo àquele povo, e essa noite ele quer mais uma vez falar aos nossos corações. Jesus mostra que a fé verdadeira não busca por bênçãos, não busca por coisas materiais, mas a vida eterna que só Ele pode nos dar. Que a salvação também não vem por obras humanas, mas somente pela graça de Deus derramada sobre nossas vidas. Pelo sacrifício de Cristo consumado na cruz do Calvário, que é isso que nós iremos relembrar e celebrar aqui nesta noite. Ele sentiu na pele o nosso castigo. Ele recebeu, mesmo sendo inocente, os nossos açoites. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu a morte de cruz que caberia a todos nós para nos salvar, para me salvar, para te salvar. Não foi Moisés quem deu o pão do céu àquele povo, mas foi o nosso Pai que está nos céus. O pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Jesus é o pão verdadeiro que concede a vida eterna. Quem crê nele é saciado e jamais, meus irmãos, terá fome outra vez. Pois ele veio para fazer a vontade do Pai, salvar todo aquele que nele crê. Jesus corrige a motivação errada dos nossos corações. Ele revela o verdadeiro caminho para a salvação, que é a fé em Cristo Jesus. E se apresenta como a própria resposta de Deus para a nossa fome. Jesus é o pão da vida. E nós nessa noite, meus irmãos, nos reunimos, não só para ouvir essa palavra tão abençoada da parte do Senhor, mas para relembrarmos a ceia, relembrarmos esse momento onde nós nos sentamos à mesa, nos reunimos com o nosso Deus para celebrar, para lembrar o sacrifício que Cristo Jesus fez naquela cruz.